大家好，欢迎来到我们的视频. Olá, todos bem-vindos ao nosso vídeo. No vídeo de hoje você vai saber se é melhor aprender chinês ou mandarim. Vamos lá, para não ficar enrolando, para não ficar falando a beça, já vou dar a resposta logo de cara. É o seguinte, é melhor você aprender mandarim. Por quê? Imagina uma pizza gigantesca, uma pizza saborosa. Eu gosto muito de comida, por isso que eu gosto de fazer analogia com comida. Uma dessas fatias é o mandarim. E o nome da pizza é chinês. E existem outras fatias, existem outros pedaços, outros sabores dentro da própria pizza, que é o chinês. Mas o maior pedaço, o pedaço que as pessoas mais gostam é o mandarim. E agora durante o vídeo eu vou explicar por que é isso, de onde vem isso, de onde eu tirei isso, beleza? Então vamos lá, que o vídeo de hoje está muito legal. Antes da gente começar, queria dar uma explicação histórica por trás da palavra mandarim, de onde vem essa palavra e tudo mais. Então eu vou ler aqui um artigozinho da internet para vocês. É o seguinte, mandarim era um alto posto do império, e só aqueles que detinham esse título podiam se relacionar com estrangeiros. Este oficial geralmente falava outros idiomas, dominava a escrita chinesa e era um intermediário entre o país e os comerciantes que o visitavam em busca de negócios. Ponto. Vamos lá então, vou explicar rapidinho essa parte que eu li. Mandarim era um cargo público na China, um cargo top dos top, digamos assim. Se hoje você acha que desembargador ganha muito, na China era o mandarim que mandava em tudo. Esse mandarim, ele tinha um papel de falar com os comerciantes e fazer as negociações. Por quê? Porque ele falava a língua do comerciante. Então, o primeiro povo que começou a negociar com a China do Ocidente foram quem? Que vieram aqui para o Brasil também com as caravelas? Os portugueses. Então, Portugal saiu lá de Portugal, foi para a China para negociar, porque a China, desde sempre, teve essa questão do comércio muito forte. Então, a gente pensa, hoje na minha casa tem um monte de coisa da China. Beleza, mas isso sempre foi uma característica da China. A China sempre teve muito presente na questão do comércio exterior. Tem até um vídeo aqui no meu canal, o link está na descrição, falando sobre a Rota da Seda, como uma espécie de rota da China de comércio antigamente, que hoje em dia está sendo recriada, e fez a China ser o que ela é hoje em dia. Antigamente eles comercializavam seda e hoje em dia eles comercializam tudo. Enfim. E aí o mandarim estava lá fazendo essas traduções e tudo mais e os portugueses foram para a China. Os portugueses sabiam que o nome do cargo era mandarim. Então eles começavam a falar, eles são os mandarim, eles são os mandarim. Beleza, agora eu vou continuar lendo aqui mais uma parte. Explicando o que eu disse, como o primeiro grande parceiro comercial do Ocidente foi Portugal, por volta do século XVII, os lusitanos, ou seja, os portugueses, passaram a se referir ao idioma como a língua dos mandarins. Então, esse pessoal do governo, eles falavam a língua dos mandarins. E aí ficou nisso, a língua dos mandarins, a língua dos mandarins, a língua dos mandarins, até que virou só mandarim. Os mandarins falavam mandarim, foi abreviando. Tem uma história aqui no Brasil, digamos assim, o fato verídico, eu acho que é um mito, que antigamente o pessoal falava que forró era for all, para todos. O brasileiro não sabia falar direito o inglês, e aí a festa que era para todos, a festa for all, começou a virar festa forró. Isso não é uma história verídica, mas foi basicamente isso que aconteceu no caso do mandarim. O mandarim era a língua dos mandarins, e aí foi abreviando até que virou só o mandarim. Beleza, a gente já entendeu isso, a origem vem desses cargos políticos, e agora a gente vai entender por que é melhor aprender mandarim do que aprender o chinês. Então, como eu disse, o chinês é uma grande pizza com vários sabores da mesma pizza. E como eu disse também, a maior fatia dessa pizza é o mandarim. Por que isso? A China é um país gigantesco, tanto em termos de população quanto em termos de território. Na região lá de Xinjiang, que é lá no noroeste da China, tem uma cultura totalmente diferente da cultura que tem lá em Hong Kong, que é mais para o sul da China. Hong Kong foi colônia inglesa, inclusive. E aí, se você pegar Pequim, tem uma cultura, um jeito de viver totalmente diferente do pessoal que mora lá no Tibete. Então você consegue perceber essas diferenças. Dentro da China, que é tão grande, que é tão rica em termos de cultura, existem 56 etnias. Ou, se você preferir, 55 minorias étnicas e a maior etnia de todas, que é a Han. A Han, como eu já disse, a maior etnia, ela fala o mandarim. Em mandarim ela fala o Han Yu, Han Yu,
Han significa o nome da etnia. Yu significa língua, então a língua dos Hans. E aí, conforme ela foi se expandindo pela China, conforme ela foi se espalhando, precisava ter um idioma oficial, um idioma que pudesse unificar toda a China. E aí passou a ser o idioma da maioria. O pessoal que saiu lá de Pequim e foi se espalhando, os Hans, acabou influenciando para que o idioma oficial da China fosse o mandarim. Existem outros idiomas, como por exemplo, lá na região de Cantão, em mandarim Guangzhou, ou aqui no Brasil a gente chama de Guangzhou, eles falam cantonês. Então é uma forma diferente de se comunicar, mas é mesmo escrita. Então ele também utiliza aqueles ideogramas, dos ideogramas do mandarim, mas eles se comunicam de uma forma totalmente diferente. E aí se você for para Xangai, você vai ver algumas pessoas falando xangainês, que é uma espécie de dialeto também lá de Xangai. Na região de Xinjiang, que eu falei anteriormente no vídeo, eles falam uma espécie de árabe. Então você vê que a cultura é muito diferente. Lá na região de Xinjiang, por exemplo, eles não comemoram o Ano Novo Chinês, a maioria das pessoas. Por quê? Porque eles têm uma cultura totalmente diferente e eles têm os próprios feriados. A religião muçulmana é muito forte lá e não é tão forte em outros lugares na China. Enfim, dentro desses diversos dialetos, o governo falou assim, cara, a gente precisa ter um padrão, a gente precisa se entender de uma forma geral. Então, o mandarim vai ser o idioma padrão. Então, se eu nasci na região de Xinjiang e meus pais falam o árabe lá com o chinês, na escola eu vou aprender a falar chinês, vou aprender a falar mandarim. Por que chinês é confundido com mandarim? Porque, como eu disse, chinês é esse grande idioma, esse grande conjunto de idioma que abrange tudo. E o mandarim é o mais popular dentre esses idiomas, dentro desses dialetos. Aí acaba que a pessoa associa uma coisa a outra. Ah, chinês é mandarim. Não. Chinês é mandarim, mas também é xangainês, também é cantonês, também é hakka e todo o leque gigantesco de idiomas que existem. Mas o mandarim é chinês. Entendeu? Chinês não é só mandarim e o mandarim é chinês. Um conjunto está dentro do outro e o outro não abrange o conjunto maior. Enfim. E aí, obviamente, se você for ver um seriado de TV que vem da China, vai estar em mandarim. Se você for ler um jornal, vai estar em mandarim. Se você for, sei lá, ver um filme, vai estar em mandarim. Então a língua que você quer aprender hoje para ter relação comercial com a China é o mandarim também, porque é a língua que eles falam lá. E aí, o que acontece? Eu falei que em Xangai, por exemplo, eles falam xangainês. E em Hong Kong, que foi colônia da Inglaterra, eles falam o mandarim também, falam cantonês, mas utilizam os ideogramas da China. Só que os ideogramas que eles usam em Hong Kong são um pouco diferentes dos ideogramas que eles usam no resto da China. E qual é a diferença disso tudo? Os ideogramas lá de Hong Kong são os ideogramas tradicionais. Então, são ideogramas que, digamos assim, não foram tão polidos na evolução dos ideogramas, vivendo com uma linha do tempo assim. E na China continental, de maneira geral, eles utilizam os ideogramas simplificados. Por isso que, se você já teve a curiosidade alguma vez de ir lá no Google e fazer a tradução de português para chinês, de chinês para português, tem lá chinês tradicional e chinês simplificado. A fala é a mesma, mas os ideogramas são diferentes. Além de Hong Kong e de Macau, Macau, também é lá pertinho de Hong Kong, foi colônia portuguesa, utiliza os ideogramas do chinês tradicional. E em Macau tem uma coisa muito curiosa, que as placas dos lugares, nomes das ruas, são em português e em chinês. Só que em Macau ninguém fala português. Se vocês quiserem depois um vídeo exclusivo sobre Macau, deixem aí nos comentários, fala se vocês querem ou não, beleza? Voltando ao assunto sobre o chinês tradicional. Em Taiwan, que é aquela ilhazinha ali perto da China, eles também falam mandarim. E eles usam os ideogramas tradicionais. E aí, se você for, por exemplo, para a Malásia, eles também falam mandarim e muitos utilizam os ideogramas simplificados. Se você for para Singapura, você vai ver muita gente falando mandarim e vai conseguir se comunicar lá. Se você for para a Indonésia, que é bem mais abaixo ali da China, você vai encontrar muita gente falando mandarim na Indonésia, sim. Por quê? O mandarim, principalmente para esses países asiáticos que estão ali em volta, ele tem um valor comercial muito mais difundido do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente, não vamos aprender mandarim não, essa língua está longe e tudo mais. Só que a gente não percebe que a China está no nosso dia a dia. Lá nesses países, eles percebem isso, tanto pela distância geográfica, quanto pelo fato da China estar bombando comercialmente.
E eles ensinam mandarim para as crianças, eles ensinam mandarim nos colégios. E aí, se você for na Indonésia, por exemplo, você vai conseguir se comunicar em mandarim com muita gente, porque o mandarim está com tudo lá. Aqui no Brasil, se você for na Bahia, você vai encontrar um sotaque. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai encontrar a pessoa falando com outro sotaque. Você vai encontrar pessoas que usam um tipo de vestimenta no Rio Grande do Sul, pessoas que usam outro tipo de vestimenta na Bahia. Isso é uma regionalidade que a gente tem no Brasil muito forte. Na China, acaba sendo ainda mais forte, porque tem muito mais diferença. Por exemplo, como eu disse, tem 56 grupos étnicos. E aqui no Brasil, a gente nem chama assim de etnia. A gente chama de povo brasileiro tudo. Apesar de cada um ter sua origem e essa origem ser muito mesclada, acabou se tornando tudo brasileiro. Lá não, lá eles ainda falam, eu sou da etnia tal, eu sou da etnia tal. E eles conservam muito os valores deles em relação à cultura. Então, apesar de terem os idiomas próprios, outra coisa que a gente não tem aqui no Brasil, o pessoal do norte fala a mesma coisa do pessoal do sul. Apesar de ter seus sotaques, terem suas diferenças na fala, eles vão se entender. Na China, eles usam do mandarim para poderem se entender. E aí, só dando um exemplo também para vocês, o mandarim ele tem 4 tons. Aqui no canal a gente até fala sobre isso, dá uns macetes para que a gente possa dominar esses tons. Alguns dialetos da China possuem 6, 7 tons, 8 tons. Então vai complicando cada vez mais. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa fala cantonês, você não vai entender o que ela está falando em cantonês. Para se comunicar vai ter que usar o mandarim mesmo, porque é bem diferente. Da onde eu tirei tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Quem sou eu? Porque provavelmente você chegou nesse vídeo aqui pesquisando sobre o que é melhor aprender, chinês ou mandarim. E agora você vai entender de onde eu venho, por que eu estou falando isso para você. Meu nome é Lucas Mandarim, como você pôde perceber, é o nome do canal também. Hoje eu sou professor de mandarim, intérprete, trabalho com tradução. Já morei na China por mais de 1 ano e já fiz mais de 2 intercâmbios para a China. Então é o seguinte, hoje eu condensei todo esse estudo de mais de 6 anos no mandarim para que os brasileiros pudessem aprender de uma forma mais simples, de uma forma principalmente acessível através do meu canal aqui. Por exemplo, na playlist que eu vou deixar na descrição. Aí é o seguinte, alguns anos atrás eu estudei num colégio de ensino médio, que era um colégio público da região perto de onde eu morava, ficava 2 horas e meia de ônibus, que oferecia aulas de mandarim. Então eu comecei a estudar mandarim nesse colégio. As aulas de mandarim eram em inglês e era uma dificuldade muito grande, muitas pessoas desistiam de aprender mandarim, porque o mandarim ele já tem todo esse tabu de ser muito difícil e tudo mais, só que se você aprender uma outra língua utilizando uma língua que não é a sua, é mais difícil ainda. E aí as pessoas foram desistindo e eu continuei. No 2º ano do ensino médio, eu fiz meu primeiro intercâmbio, me apaixonei pela China e falei, essa é a minha missão, eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive. Por que eu tô falando isso? Porque eu não venho de família rica, apesar de eu ser carioca, eu não moro perto da praia, eu moro bem longe da praia, moro na região de São Gonçalo, para quem conhece aqui, região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma cidadezinha que, assim, cidadezinha não, porque ela é bem grande, mas em termos de comércio, em termos de vou me dar bem na vida, São Gonçalo não é tão forte assim. As pessoas que moram em São Gonçalo e têm um salário bom, normalmente trabalham no Rio de Janeiro ou trabalham em Niterói. As pessoas que moram em São Gonçalo e querem ascender na vida, acabam indo para outros lugares. E aí eu só ia para minha casa, dormia e acordava às 5 horas, 4h30, ia de novo para o colégio e a minha vida era essa. Quando eu me formei, eu fui de novo à China e aí eu morei por mais tempo lá. Fiquei mais de 1 ano na China e durante esse intercâmbio foi quando eu decidi começar de fato a dar aula de mandarim. Então eu aproveitei que o Brasil não tinha tanta gente ensinando mandarim de uma forma simplificada, aproveitei que a minha trajetória é uma trajetória que, querendo ou não, acaba chamando a atenção, porque eu não sou filho de chineses, eu não fui para a China novinho, criancinha, para aprender mandarim, eu aprendi mandarim na marra. E eu desenvolvi esse método muito mais simplificado para que você possa aprender mandarim também. E aí comecei a dar essas aulas, por aplicativos. As pessoas ficavam aqui no Brasil, eu estava lá na China, e aí eu começava a pegar gosto pela coisa, começava a me interessar de fato por ensinar mandarim. Quando eu voltei para o Brasil, depois desse intercâmbio, eu comecei a trabalhar em empresas chinesas, fazendo tradução, fazendo serviço de intérprete, e traduzia reunião, e traduzia documento. E eu continuava com essas aulas particulares que eu era, assim, apaixonado por ensinar o mandarim de uma forma simples. Continuei fazendo isso até que eu pensei, cara, eu quero expandir isso para o maior número de pessoas possível.
E eu quero que pessoas, sei lá, do norte do país, que não têm condição de pagar um curso de mandarim, também possam aprender mandarim de forma gratuita, de forma dinâmica, de forma simples aqui no canal. Esse é um pedacinho da minha história, lógico que com o tempo vocês acabam conhecendo mais coisas, mas por hoje tá de bom tamanho que vocês viram por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Zaijian!